A gente está tendo, desde sexta-feira também, direto ao ponto, onde a gente conhece um pouco mais os nossos missionários e eles trazem para a gente um pouco dos desafios e também para, se você não conhece, você conhecê-los. Então, hoje à noite eu queria chamar Cícero e Carluciana, João e Esther, por favor, podem vir aqui à frente. Uma salva de palmas aí, gente, para os nossos entrevistados. Sejam bem-vindos. Vamos lá, deixa eu zerar o tempo aqui. Fiquei rodando desde ontem, deu 24 horas aqui, a hora que eu abri aqui. Começar aqui com Cícero. Cícero, se apresente aí para o pessoal, cidade que vocês são, onde vocês atuam, quanto tempo de casado. Boa noite, eu saúdo a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Para quem não me conhece ainda, o meu nome é Cícero, eu sou da Paraíba, da região do Nordeste, na Paraíba. E essa aqui é a minha esposa, Carluciana. Qual o lugar que vocês estão atuando hoje? Nós estamos atuando num distrito pelo nome de São Pedro. Quantos habitantes lá em São Pedro? Em torno de 1.000 habitantes. 1.000 habitantes, legal. João, Esther, compartilhe aí com a gente, onde vocês têm morado, estão fazendo o quê? Boa noite. Nós estamos atualmente na base de Anápolis, Goiás, da Missão Asa de Socorro, onde é a base de treinamento, onde a gente tem a escola de aviação e a oficina de manutenção de aeronaves. Joia. Vocês casaram, fala um pouco aí de vocês casaram, tudo isso. Um ano as coisas rapidinho mudam aí, viu, gente? Na vida de todo mundo. O João vai compartilhar aqui algumas coisas que têm acontecido. Quando os irmãos começaram a parceria comigo, eu ainda era solteiro, eu estava indo para Boa Vista, Roraima, trabalhar com os índios, mas no meio desse caminho aí eu entendi que apesar de a área de atuação ainda ser com esses povos, comunidades de difícil acesso, o foco seria outro, então por isso fui para a Asa de Socorro, e nesse período de transição, quando eu estava saindo da Meva e indo para a Asa de Socorro, foi que eu conheci a Esther. Então foi um período que eu saí lá de Boa Vista e vim aqui para São Paulo, fiquei em Atibaia com meus pais, e a Esther é de lá também, a gente se conheceu, e eu estou em Anápolis há 3 anos e a Esther há 10 meses, porque nós nos casamos em dezembro do ano passado. Fale um pouquinho sobre a Asa de Socorro, que é a organização que você trabalha. A Asa de Socorro tem como objetivo o apoio logístico à comunidade de difícil acesso. Então, a única base que temos que é fora do norte é em Anápolis, porque na época que a Asa de Socorro começou, Anápolis era a última cidade do Brasil, era onde dava para chegar com a linha férrea, e a partir dali partiam com os aviões para trabalhar com indígenas e ribeirinhos. Então a gente tem bases em Manaus, Porto Velho, Santarém, Boa Vista e Benjamin Constant. Graças a Deus eu casei, né? Agora, se estivesse sozinho aqui, ia ficar enrolado. Aproveite de memória. Então o trabalho de Asa de Socorro através dos aviões, principalmente, Boa Vista com os indígenas, nas outras bases com ribeirinhos, mas a Asa de Socorro também desenvolve ações de assistência social, usando barcos e usando as parcerias nas cidades onde elas estão com outras igrejas para trabalhar com essas comunidades ribeirinhas principalmente. Legal. Cícero e Carluciana, compartilhe com a gente aí como tem sido o ministério de vocês, a vida de vocês lá em São Pedro. Nós trabalhamos com a igreja local lá no São Pedro, e o trabalho é um trabalho normal de uma igreja. Nós trabalhamos com discipulado, com trabalhos com criança, fazemos evangelismo e mais algumas coisas que é normal numa igreja. Legal. Além do trabalho na igreja, vocês também têm outra ocupação, né? O trabalho que ajuda na renda e tudo mais. O que vocês têm feito lá também? Como que a vida, a gente conversou ontem um pouco, né? De não ser tão tranquila assim, né? Isso mesmo, né? Nós trabalhamos secularmente,
eu e a minha esposa, e isso, de uma certa forma, fica um pouco a desejar no nosso trabalho ministerial lá no São Pedro. Mas Deus sabe todas as coisas, né? Legal. Conta pra gente um pouco, Cícero, a respeito da sua vocação. Como que foi esse momento em que você descobriu, a gente ouviu aqui, cada um contou esses dias, que teve gente, até, pelo menos os que estavam aqui, ninguém ouviu uma voz, não teve terremoto, não, foi tudo normal. Mas no seu caso, como que foi essa questão da vocação, assim, estou chamado para o ministério, para pastorear uma igreja, como que foi isso na sua vida? Olha, no meu caso, foi um pouco interessante, né? Desde quando eu me converti, que eu vi o que Deus fez na minha vida através do Evangelho, da sua palavra, começou a arder em mim esse desejo de pregar a palavra de Deus para outras pessoas, entendendo que assim como Deus fez comigo uma transformação, Ele podia fazer uma transformação na vida de outras pessoas. E na igreja lá, que na época o meu pastor era o pastor Cesário, que está aqui, também é um privilégio, né? Fui discipulado numa igreja missionária, pastor Cesário, a pastora Gisélia, e eles observaram isso em mim, que eu tinha um chamado ministerial. Então, passei a trabalhar na igreja local, e como diácono, e cada dia essa confirmação de Deus para a minha vida tem aumentado. O fato de eu estar aqui hoje é mais uma confirmação de Deus do meu chamado e da minha vocação. Eu não tenho dúvida disso. Amém, amém. João, Esther, como que foi no caso de vocês? Pode falar, As mulheres vão falar também, viu, gente? Vou falar o meu porque o nosso foi separado, foi diferente. Eu me converti com 13 anos e foi um processo desde então, né? Quando eu tinha 13 anos, eu participava de viagens missionárias, projetos evangelísticos que a igreja tinha, tudo, mas eu nunca, assim, tinha desejado participar em missões, dedicar minha vida em missões. Aí, quando chegou a época do terceiro colegial, entrada para a faculdade, vestibular, essas coisas, a gente entra meio que numa crise existencial, né? E aí, meu relacionamento com Deus nessa época aumentou muito, muito minha vida de oração. E com isso, eu buscando pessoas mais experientes, tudo que pudessem me direcionar nessa área. Meu pastor estava pregando em Mateus 28, 18, e foi um versículo que na época penetrou assim, ficou na minha cabeça, no meu coração. E quando Jesus fala, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito. E aquilo eu falei, é isso que eu quero para a minha vida. Foi, assim, uma certeza, foi uma chama que começou, né? Porque aí a gente começa Deus foi trabalhando, e aí eu entrei na faculdade, e durante o tempo que eu estava na faculdade, eu fui fazendo viagens missionárias para vários lugares, para Deus me direcionar para qual país, para qual povo, para qual língua, porque no início eu tinha muito desejo de ir para uma outra cultura. Então, eu fui para Bolívia, fui para Moçambique, fui para uma viagem quase de socorro também para os ribeirinhos, e nesse período eu conheci o João. A benção, gente, missões, aquela história de ontem aí. Só que ele estava saindo, né, dessa vivência dele com os índios diretamente para ficar um pouco mais meio que indiretamente, assim, né? É o trabalho missionário, só que não está lá diretamente com os índios, diariamente. Então, a gente teve um tempo, assim, separado, para Deus realmente direcionar se era a vontade dele para o nosso relacionamento. E, no final, Deus confirmou, a gente buscou pessoas experientes também para direcionar. E eu tenho certeza disso, nosso casamento, de tudo. Compartilha aí também, João, o seu chamado. O meu foi um pouco diferente, né? Eu tive o privilégio de ser criado numa família cristã e extremamente envolvida com missões. Não sei se perceberam, eu sou filho do João Luiz e da Denise. Então, eu fui criado nesse contexto, fui criado na aldeia, e eu não lembro de um momento que aconteceu uma coisa assim. A minha conversão foi 3, 4 anos de idade, num cultinho doméstico em casa com meu pai e minha mãe. E quando eles se mudaram para Atibaia, no Palavra da Vida, onde eles moram hoje, eu tinha 10 anos,
E nessa época eu lembro que eu já tinha o desejo de trabalhar com missões. Eu não queria um ministério na igreja, eu não pensava na faculdade, eu pensava em ter um trabalho missionário, eu não sabia aonde. Então, foi um crescimento, eu fui descobrindo o que eu precisava fazer, então tinha que terminar o colégio, tinha que fazer o seminário. Quando eu terminei o seminário, estava com as portas abertas para ir para a MEVA, que é a missão onde os meus pais trabalham, onde eu fiz o meu estágio quando eu estava no seminário. E aí, posteriormente, entendi o direcionamento de Deus para a Socorro. E aí foi quando eu conheci a Esther, né? Eu já estava envolvido, estava 3 anos, alguma coisa assim, na MEVA. E aí, na mudança, ganhei um presentinho e... Que bom. Luciano, no seu caso, foi junto com Cícero, foi antes? Compartilhe aí com a gente. Boa noite, a graça e a paz do Senhor a todos. Meu chamado, eu acredito que é um pouquinho diferente do que eles que eu ouvi desde que a conferência começou. O Senhor também me presenteou com pastores missionários desde a minha conversão, há 10 anos atrás. Pastor Cesário, pastora Gisélia e também mais um pastor Thomas, que hoje mora em João Pessoa, mas que também era um pastor missionário. É um pastor missionário. E eu entendi, assim como o Cícero falou, eu entendi que da mesma forma, da necessidade que eu sentia de transformação na minha vida, eu poderia também assim, da mesma forma, o Senhor me usar e alcançar algumas vidas, né? Para a glória de Deus. Mas durante algum tempo, mesmo entendendo o meu chamado, por mais de 1 ano, eu rejeitei. Eu resisti ao meu chamado. E Cícero, ele já entendia. Inclusive, nós já tínhamos sido convidados a ir para São Pedro. E mesmo assim, eu fiquei quieta e eu queria ouvir mais. Porque talvez você tenha o mesmo chamado que eu e você se identifique com aquilo que eu vou falar. Junto com o chamado, vem também o medo. Junto com o chamado, vem a dúvida. Junto com o chamado, também tem as incertezas. E eu coloquei Deus à prova, diante do meu chamado. Eu falava para o Senhor, Deus, se eu preciso entender, se é para mim sair da minha casa, de perto da igreja qual eu amo, se é para mim deixar a minha família, que é daqui, deste lugar, o Senhor precisa fazer isso na minha vida. E eu fui colocando algumas necessidades minhas. E assim o Senhor foi abençoando. O Senhor foi agindo. E mesmo assim, depois de tudo, ainda com aquela dúvida, ainda com aquele medo, Cícero já tinha certeza dele. Ele só esperava que Deus falasse claramente comigo. Porque ele já estava esperando isso. Então, um dia eu falei, eu quero mesmo lendo na palavra, do que Deus tinha colocado no meu coração, eu sempre queria mais, eu queria entender melhor. E ainda assim eu coloquei Deus à prova mais uma vez. Eu disse, Deus, eu preciso que o Senhor use. Use agora a vida de alguém, para de uma maneira mais clara, que eu entenda, que é para mim sair daqui. Porque não é fácil. Nós somos casados há 17 anos, né? E temos 3 filhos. Jéssica está aqui conosco. E não é fácil a gente deixar. Nossos trabalhos eram ali, são ali naquele lugar ainda. E aí, eu comecei a esperar essa resposta mais claramente. E um dia, um irmão chegou, vinha de outra cidade, e ele foi direto na minha casa. E chegando lá, ele disse que precisava trazer um recado para mim. Ninguém, irmãos, ninguém sabia que nós já tínhamos sido convidados para ir para outro lugar. Só Deus sabia e a nossa liderança, né? E aí ele chegou e disse, eu tive um sonho. Eu tive um sonho e quando eu chegava, eu procurava vocês aqui e não encontrava. E naquela hora, eu entendia que era hora de sair de casa. Era hora dos laços familiares ser cortados. Era hora de desprender do meu eu e de obedecer a Deus.
E diante daquele dia, daquela palavra, ele não soube que ele me deu a resposta. Ele não soube. Mas Deus, ele sabia. E ele foi maravilhoso demais. Com tanta coisa que eu coloquei diante dele. E aí nós decidimos, e para a glória de Deus, nós fomos para São Pedro. E é interessante que ao sair dali de São Francisco, como já foi falado aqui, eu trabalho, tenho um salão, Cícero é mototáxi. E nós não tínhamos garantia de nenhum sustento, de nenhuma ajuda financeira. E mesmo assim nós decidimos por obediência a Deus. E eu estou falando tudo isso porque você faz parte do meu chamado. Cada um de vocês da CCJ faz parte. Quando no dia da minha mudança, eu cheguei em São Pedro, um caminhão carregado de móveis que a gente bota dentro de casa. Sabe quem chega na minha casa? Pastor Cesário, Pastor Mário, Gregório, Damião e Paulo. Esses 5 homens. Foi o primeiro dia. Eu tinha acabado de chegar. Eu estou dizendo isso para que você entenda que Deus, Ele cuida. É Ele que sustenta. É Ele que age. E naquele momento, nós fomos adotadas como missionários da CCJ. E esse foi o meu chamado, para a glória de Deus. Podia acabar aqui, gente. Glória a Deus. Peraí, um pouquinho. Compartilha com a gente, João. A gente vai para os desafios agora. Quais têm sido aí os desafios de vocês daqui para frente, o futuro, o que vocês... E como a gente, como igreja, pode se envolver nisso de alguma forma, além da oração. Compartilha aí com a gente isso que vocês estão vislumbrando aí para os próximos anos. Nosso primeiro desafio, que está chegando aí daqui a uns 5 meses, é o nosso filho. A Esther está grávida. Então... gera até filho aí, essas coisas, né, gente? Oh, Deus. Acho que esse seria o grande desafio. E eu acredito que a oração é o mais importante mesmo. O Asa Socorro está passando por uma reestruturação em algumas frentes. A gente vai começar um novo trabalho a partir de Anápolis para atender missões no Mato Grosso, Tocantins. Então, a gente está trazendo um avião novo dos Estados Unidos. Tem outras coisas que estão acontecendo também que não dependem de nós. A questão da liderança e várias ideias. Então, para Deus dar muita sabedoria tanto para eles sobre como melhorar o ministério que a Asa Socorro já tem feito já há tanto tempo, e para nós sobre como desencaixar. A gente ainda não sabe onde que a gente vai trabalhar. A primeira parte do treinamento seu, que era o teórico, terminou. O meu treinamento é de piloto mecânico, então ele tem 2 partes, que é uma de mecânica, outra na parte de pilotagem. Na parte de mecânica, também tem 2 partes. Eu explico para o pessoal que é como a carteira de motorista. Você tem que fazer a prova teórica, aí você está aprovado, você pode estudar, depois tem que fazer a prova prática. É a mesma coisa. Só que para fazer a prova prática, precisa completar 3 anos registrado numa oficina. Então, meus 3 anos, eles só completam no março, abril do ano que vem. Então, já fiz a parte teórica, eu já fui aprovado nas provas da ANAC, mas eu preciso esperar para fazer a prova prática. Na semana que vem, voltando agora, né? Eu não sei qual que é o dia, mas é dia 13, eu não sei qual é o dia da semana, mas é dia 13, eu vou fazer a minha prova teórica para o curso de piloto. Então, irei a Brasília para fazer eu acho engraçado porque eu não queria ir para a faculdade e outras coisas assim, mas agora estou estudando meteorologia, física, matemática, e eu vou fazer a prova agora sobre isso tudo. E eu preciso passar para começar, então, a parte de pilotagem, começar a voar. Legal. Então, também é um desafio bem agora. Jóia, beleza. Cícero, compartilha com a igreja aí alguns desafios,
que vocês têm passado e como a gente pode orar por isso, ajudar de alguma maneira? Desafios são muitos, né? Não falta em nossas vidas, mas atualmente nós temos um desafio, porque faz 4 anos e 5 meses que nós estamos lá no distrito de São Pedro, pastoreando a igreja lá, e há 2 anos a minha pastora Gisélia, ela teve que sair da cidade de São Francisco, né, que é a igreja sede da nossa região, para pastorear outra igreja que estava também necessitando de um pastor. E lá nossa igreja ficou uns obreiros local, o presbítero Reinaldo, um homem de Deus, e a irmã Cida, também uma mulher de Deus. Mas até então, eles não têm entendido ainda que é tempo de Deus para eles assumir o ministério integralmente. Então lá está tendo essa necessidade de alguém para liderar aquela igreja. E nós estamos voltando para São Francisco para trabalharmos ali junto com eles, para liderarmos aquela igreja e darmos continuidade a um trabalho que já está sendo feito lá em São Francisco. Então esse é um grande desafio para nós, porque tem muitas coisas que precisam ser resolvidas, Deus sabe quais são cada uma delas, e eu peço oração para vocês, né, que continuem orando pela gente, colocando diante dele as nossas necessidades, e que Deus nos conceda sabedoria e graça para fazermos um trabalho excelente para a glória de Deus. João, termina com uma palavra igual a gente terminou ontem. A gente brincou que debate esses 30 segundos finais. Para a igreja, uma palavra aí de encorajamento, de gratidão. Para a gente é sempre uma alegria muito grande estar aqui. Eu sempre me sinto muito repetitivo e todos os outros missionários também falam isso, mas desde quando vocês começaram a trabalhar comigo, ainda solteiro, vocês muito amorosos, o acompanhamento realmente excepcional. São coisas que as pessoas ouvem e falam que não pode ser tão bom assim, a gente está inventando. Então, uma palavra mesmo de gratidão pelo envolvimento que vocês têm tido conosco. A gente sabe que é assim com os outros missionários, mas é muito, muito bom mesmo para a gente estar aqui. Eu fico até constrangido, o carinho que vocês vêm falar comigo quando eu entro ali na porta, que vêm falar com a Esté e quer saber como está acontecendo as coisas, é de muito refrigério poder estar aqui com vocês e sentir isso, e o acompanhamento que acontece, tem o grupo lá dos missionários, o pastor Mário mandando mensagens e essas coisas assim. Muito obrigado pelo envolvimento que vocês têm tido com a nossa família. Isso realmente nos deixa muito felizes. Nós somos muito agradecidos a Deus pela vida de cada um de vocês. Amém. Fica à vontade. Eu quero deixar um versículo da palavra de Deus que está em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, né? Paulo falando para aquela amada igreja e para os irmãos que estavam ali presentes. Paulo fala assim: amados irmãos, sede firme, inabalável e superabundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então eu deixo esse versículo para cada um de vocês. Tudo que vocês têm feito na obra do Senhor, isso não é vão. Isso tem uma recompensa eterna para a vida de vocês. Muito obrigado por tudo que vocês têm feito por nós. E quero dizer que estamos juntos em oração. Amém. Vamos ficar em pé, gente? Vamos orar por eles aqui. Vem cá, gente, por favor. Eu queria fazer uma proposta aqui já, para o ano que vem. O tempo nosso aqui é curto. Se a gente pudesse ficar aqui semana, eu tivesse mais tempo, mas o pastor Mário sempre falava da história do Cícero. E a gente estava quase achando que ele era imaginário, assim, que ele nunca vinha, tudo. Eles conseguiram colocar ele no avião essa vez, veio, chegou aqui em paz, tudo. E o ano que vem, pastor, quem sabe, numa das noites a gente tem um tempo Cícero compartilhar a história dele. Só para você ter uma ideia aqui, o homem, a hora que ele falou isso na mesa, eu até fiquei assim, ele conversando, compartilhando com os outros missionários na quinta-feira, eu falei assim, não, que eu tinha, minha vontade era ser lampião. Eu falei, Jesus, o que é isso? Então, esse naipe aí, para a gente ver o que Deus tem feito, o que Deus fez na vida do Cícero, e da onde Deus tirou, para onde ele tem, o que ele tem feito, e quem sabe a gente tem essa oportunidade aí também de ouvir a história dele. E como tem sido bom ouvir, foi bom ouvir
a história desde aí de quinta-feira de todos os missionários. A gente conseguiu nesse tempo aí, quem veio, conhecer mais, saber mais, e é um motivo de oração. Como a gente disse e repetiu, ali no quadro você tem o e-mail, tem o WhatsApp, e eles estão aí também todos expostos para que a gente possa estar mais perto, andar mais junto, como eles testemunharam aqui, o quanto isso faz bem para eles também, e como faz bem para a gente quando a gente interage. Então eu quero fazer esse desafio para você, de lembrar aqui, de orar por esses desafios, de vez em quando aí lembrar, escrever, e a gente acompanhar o que o Deus está fazendo lá em Anápolis, através de Asa e Socorro, lá em São Pedro, através do trabalho deles também aqui, e a gente continuar junto aí, amém? Vamos orar? Estenda suas mãos aqui na frente. Deus,